Olá, aqui é Leone Menezes e nesse vídeo nós vamos ver os 27 atalhos mais importantes do CorelDRAW que farão você economizar muito tempo. E os atalhos eles são importantes porque eles vão nos permitir ter uma agilidade maior quando nós precisarmos de acessar uma determinada função. Normalmente nós trabalhamos no CorelDRAW dessa forma, nós seguramos o mouse com a mão direita e com a mão esquerda nós ficamos com ela no teclado e com isso nós vamos ter uma agilidade muito maior em simplesmente fazer uma combinação de teclas do que ficar aqui procurando alguma ferramenta ou alguma função que nós temos que acessar para executar aquela tarefa. E com isso nós vamos ter muito mais agilidade e ganhar muito tempo no nosso dia a dia. Alguns desses atalhos, normalmente eles já são padrões do Windows, mas nós podemos também usá-los aqui no CorelDRAW, que eles são importantes para nós executarmos algumas tarefas. E o primeiro atalho que nós vamos ver é o atalho Ctrl Z. Ele vai te permitir desfazer a última ação que você fez. Normalmente eu vejo que quem está começando a aprender o CorelDRAW, normalmente eles têm medo de fazer alguma coisa errada ou de tirar alguma coisa do lugar aqui no CorelDRAW. Mas se você está começando a aprender o CorelDRAW agora, você não precisa se preocupar, não precisa de ter esse medo, porque qualquer coisa que você fizer errado, você pode utilizar o atalho Ctrl Z e desfazer as últimas ações que você fez. E esse atalho também é muito utilizado por quem já é experiente no CorelDRAW. Muitas vezes você erra alguma coisa, você simplesmente vai ali, utiliza o atalho Ctrl Z e desfaz aquela ação que você fez, ou às vezes você faz alguma coisa para testar e você vê que não deu muito certo, você simplesmente utiliza o Ctrl Z e volta para aquele resultado que você tinha anteriormente. Aqui nós podemos aqui desfazer tudo que nós fizemos aqui na apresentação e é só usar o atalho Ctrl Z que nós conseguimos voltar tudo para aquela forma original que nós tínhamos. Você pode utilizar tanto o atalho, ou você pode vir aqui na barra também e selecionar a opção de desfazer, ou também nós temos aqui a opção de refazer. Caso você tenha desfeito muito, você pode vir aqui e refazer alguma ação. Outro atalho que nós temos é o atalho espaço. O atalho espaço ele vai te permitir alternar entre a ferramenta seleção, que é a ferramenta que nós manipulamos os objetos, e a última ferramenta que você usou. Por exemplo, se eu vim aqui e selecionar a ferramenta mídia artística e fizer aqui alguns desenhos e quiser voltar para a ferramenta seleção, eu posso simplesmente apertar a tecla espaço e eu volto para a ferramenta seleção e eu consigo manipular essas formas. Caso eu precise de voltar para a ferramenta mídia artística, ao invés de vir aqui na barra de ferramentas e selecionar, eu posso simplesmente apertar o espaço e voltar para a ferramenta mídia artística e continuar fazendo o que eu precisava. Isso vai te dar uma agilidade bem maior do que você ter que vir aqui e ficar procurando alguma ferramenta. Outro atalho que nós temos, e esse é um atalho do mouse, é aquela rodinha que você tem no mouse que você consegue rodar tanto para frente ou para trás, que normalmente você usa para passar as páginas. Então você pode usar para dar zoom e também para diminuir zoom. Então, para você dar um zoom em um local específico, por exemplo, eu quero dar zoom nessa setinha para cima. Eu posso simplesmente posicionar o mouse sobre ela e rodar para frente que eu consigo aumentar o nível de zoom. Se eu quiser diminuir o nível de zoom, eu rodo essa rodinha para trás e eu diminuo o zoom. E aqui é importante que você posicione o cursor do mouse, a ferramenta seleção, onde você quer dar zoom. Por exemplo, se eu quero dar zoom nessa setinha para cima, mas o cursor do mouse ele está aqui do lado. Então, quando eu der zoom, quando eu rodar a rodinha, ele vai dar zoom nesse ponto onde que está o cursor do mouse. Então, eu posso posicionar, por exemplo, aqui na setinha de baixo, e rodar para frente, que eu vou dar zoom, e rodar para trás, que eu vou diminuir o zoom. Outro atalho que nós temos de zoom é o atalho F2. Ele vai te permitir dar zoom uma vez e voltar para a ferramenta seleção. Por exemplo, aqui se eu apertar o F2, observe que o cursor do mouse mudou. Então eu posso clicar, segurar e arrastar e criar uma área de seleção onde eu quero dar zoom.
Por exemplo, se eu quero dar zoom nesse F2, então eu posso clicar, segurar, arrastar e observe que ele vai fazer uma área de seleção. Então eu posso soltar e eu consigo dar zoom somente nessa parte do F2. Se eu quiser dar zoom somente no 2, eu posso apertar o F2 novamente, clicar, segurar, arrastar e fazer uma seleção que selecione toda a área do 2 e quando eu soltar ele vai dar zoom nessa área para mim. Uma diferença entre o F2 e a ferramenta de zoom que nós temos, que você pode utilizar a tecla Z para acessar essa ferramenta, é que com a ferramenta de zoom você vai dar zoom uma vez e a ferramenta vai continuar ativa para você continuar dando zoom até que você selecione outra ferramenta. Já com o F2, você aperta o F2, dá zoom uma vez e ele automaticamente volta para a ferramenta seleção para que você continue fazendo o trabalho que você estava fazendo. Então você pode escolher entre essas duas ferramentas de acordo com o que você estiver fazendo. Outro atalho que nós temos é o F3, que ele vai diminuir o zoom. Porém, ao contrário do F2, que ele te permite controlar o nível de zoom que você quer dar, o F3 ele vai simplesmente diminuir o zoom. Por exemplo, se eu apertar o F3, ele vai diminuindo o zoom. Você pode estar aqui, utilizar o F2, por exemplo, para dar um zoom. Então, aqui eu vou dar um zoom bem grande aqui no 3 e foi muito zoom. Então, você pode apertar o F3 que ele vai diminuindo o zoom de acordo com que você aperta o atalho F3, ele vai diminuindo o zoom para você. Outro atalho que nós temos é a tecla F4, que ele vai mostrar todo o conteúdo que você tem aqui na sua área de desenho na tela toda para você. Por exemplo, se eu estou com um zoom aqui bem grande aqui no F4, se eu apertar a tecla F4, ele vai mostrar todo o conteúdo que eu tenho aqui nessa área. Da mesma forma, se eu tiver com um zoom bem pequeno e apertar o F4, ele vai me mostrar todo esse conteúdo. Porém, aqui se eu tiver, por exemplo, alguns outros objetos aqui na minha área de desenho, e eu tiver aqui com um zoom bem grande no F4, se eu apertar o F4, observe que ele vai me mostrar todo o conteúdo que eu tenho aqui na minha área de desenho. O que acontece às vezes é que eu tenho aqui, por exemplo, um objeto que está sem cor e sem preenchimento, e você aperta o F4 e ele não te mostra todo o conteúdo. Quando isso acontecer, você pode fazer uma área de seleção, clicando, segurando e arrastando, e você vai conseguir ver ou selecionar o objeto que está te atrapalhando mostrar todo o conteúdo. E aí, se for um objeto útil, você pode criar uma nova página e jogar esse objeto, ou simplesmente deletar. E ele vai voltar a mostrar para você toda a sua área de desenho. Outro atalho que nós temos é o atalho F9. Ele vai mostrar todo o seu desenho em tela cheia para você. Então, se eu apertar o F9, ele vai mostrar todo o conteúdo na tela cheia para mim, sem todas as ferramentas que nós temos aqui no CorelDRAW. E um atalho importantíssimo que nós temos é o atalho Ctrl S. Ele vai salvar o seu trabalho que você está desenvolvendo. Por exemplo, se eu fizer aqui qualquer alteração, observe que no CorelDRAW vai aparecer um asterisco e eu posso utilizar o atalho Ctrl S para salvar essa alteração que eu fiz. É muito importante que você adquira o hábito de tempos em tempos salvar, ou de acordo com que você faz alguma ação que vá demorar muito tempo para você refazer, porque pode acontecer diversos problemas. Pode o CorelDRAW travar, o Windows travar, pode dar um pique de energia ou simplesmente acontecer alguma coisa. Por exemplo, algum tempo atrás eu estava mostrando um trabalho para um cliente, mostrando a prova para ele e ele está lá balançando o pé. Do nada, desliga tudo. Eu olho para o estabilizador, ele está funcionando. Aí quando eu vou ver, foi o cliente que bateu o pé, acredite se quiser, bateu o pé bem no botão de desligar do computador e eu dei sorte que eu não perdi muita coisa porque eu já tenho o hábito de salvar tudo que eu faço. Então, é muito importante você de tempos em tempos salvar e também criar o hábito de determinadas funções que você fizer, você já vai lá e salva esse arquivo.
Outros atalhos que nós temos são as teclas de alinhamento. Elas vão te permitir selecionar um ou mais objetos que você selecionar e fazer um determinado alinhamento. Aqui, por exemplo, eu vou selecionar esse quadrado que nós temos. Em relação a esse retângulo, eu vou segurar a tecla Shift. Observe que eu selecionei o quadradinho, segurei a tecla Shift, selecionei o retângulo e agora nós podemos fazer os alinhamentos. Por exemplo, se eu apertar a tecla C, eu vou alinhar esse quadrado ao centro, na horizontal. Se eu apertar o E, eu vou alinhar ao centro, na vertical. E aqui eu posso fazer os alinhamentos. Se eu apertar o T, eu vou alinhar ao topo. Se eu apertar o E, eu vou voltar ao centro novamente, na vertical. Se eu apertar o B de base, eu vou alinhar esse objeto à base. Eu vou apertar o E novamente. E nós temos a opção de L, que vai ser alinhado à esquerda, que é left em inglês. Eu vou apertar o C para alinhar ao centro na horizontal. E nós temos a opção de R, que vai alinhar à direita, que em inglês é right. Então, você pode utilizar esses atalhos. Então, C ao centro, T ao topo, B à base, E ao centro, L à esquerda e R à direita. Esses atalhos são usados a todo momento. Então, é importante que você decore, que você crie o hábito de utilizar esses atalhos. Outro atalho de alinhamento que nós temos é a tecla P. Se você utilizar o atalho P, você pode ter um objeto em qualquer posição que você tem aqui na sua área de desenho. Se você apertar o P, ele vai ser alinhado ao centro da página. Então, qualquer objeto que você tem, basta você apertar o P, que ele vai para o centro da página. Outros atalhos que nós temos é o Ctrl+C, Ctrl+X e o Ctrl+V, que ele é do Windows, já é padrão do Windows e você pode utilizar em qualquer programa. Porém, eles são muito importantes e nos ajudam bastante. Por exemplo, aqui se eu criar aqui alguns retângulos, se eu selecionar esse retângulo branco e utilizar o atalho Ctrl+C, eu posso vir aqui e utilizar o Ctrl+V para colar esse objeto. E observe, se eu voltar aqui no Ctrl+C, ele vai manter uma cópia desse objeto. Se eu vir aqui e selecionar a opção de Ctrl+X, eu vou tirar esse objeto, eu vou recortar esse objeto e eu posso colar. Ele vai tirar o objeto desse ponto e vai passar para esse. Então, a diferença entre o Ctrl+C e o Ctrl+X é que o Ctrl+C ele faz uma cópia e o Ctrl+X ele vai tirar aquele objeto daquele local e vai colar nesse outro local que você colou. E observe que eles vão manter a mesma posição. Aqui no CorelDRAW, se você copiar um objeto e colar em outra página ou em outro arquivo, ele vai manter a mesma posição que você tinha copiado, a mesma posição X e Y. Outro atalho que nós temos é o atalho Ctrl+E. Você pode apertar o Ctrl+E e ele vai te dar a opção de você exportar esse arquivo que você tem. Então, nós temos aqui essa tela, esse desenho, ele vai nos permitir exportar esse desenho em um determinado formato. E você pode escolher o formato que você quer exportar. Por exemplo, nós temos a opção aqui de PNG, você pode escolher a opção de JPEG, PDF ou entre diversas outras opções que nós temos aqui. E para exportar, você pode clicar em exportar, ele vai te apresentar as opções onde você pode fazer algumas configurações para exportar esse desenho. E aí é só você dar um OK que você vai conseguir exportar. E nós temos também a opção de importar para o CorelDRAW. E aí você vai poder importar um arquivo em JPEG, PNG, PDF, do Adobe Illustrator, do Photoshop e diversos outros formatos que você tem a opção de importar para dentro do CorelDRAW e editar esses arquivos. Para importar, você pode utilizar o atalho Ctrl+I e importar um determinado arquivo. Outra opção de atalho que nós temos é o Ctrl+R, que ele vai repetir a última ação que você fez. Aqui, por exemplo, se eu criar aqui um retângulo, um quadrado, melhor dizendo,
e se eu fizer uma ação nele. Então, eu vou clonar esse atalho e eu posso utilizar o atalho Ctrl R para repetir essa última ação. Por exemplo, aqui eu criei esse quadrado e eu quero deixar ele com a distância de 1 centímetro de um quadrado para outro. Então, eu vou vir aqui, vou deixar aqui com 10 milímetros, que é igual a 1 centímetro, e nós podemos vir aqui e fazer esse alinhamento. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma cópia desse objeto, aqui tem mais ou menos 1 centímetro, aqui eu não usei nenhum objeto para me ajudar a fazer um alinhamento, mas aqui vai ter 1 centímetro. Então, eu posso selecionar esse objeto e utilizando o atalho Ctrl E, que eu vou conseguindo repetir essa última ação. Então, aqui, observe que aqui tem 1 centímetro de um objeto a outro. E aqui, se eu colocar uma linha aqui, você vai observar que ele foi descendo porque eu puxei aqui, ele ficou um pouco torto. Então, ele foi repetindo essa última ação. Além do Ctrl R, nós temos também as opções aqui de atalho que nós podemos lidar com as camadas no CorelDRAW. Ao invés de você ir lá que anteriormente, na versão 2018, era gerenciador de objetos e agora na versão 2019 é objetos. Então, ao invés de ir lá e você manipular as camadas, você pode utilizar esses atalhos para você conseguir manipular essas camadas. Por exemplo, ele vai te permitir deixar um objeto abaixo ou acima de um outro objeto. Por exemplo, esse retângulo amarelo. Se nós utilizarmos aqui, ou melhor dizendo, vamos pegar esse azul. Se nós utilizarmos aqui tanto o Ctrl como o Shift, ele vai permitir mandar esse retângulo para cima. Aqui, por exemplo, se eu utilizar o atalho Ctrl Page Up, ele vai mandar uma vez para cima. Então, ele vai subir uma vez para cima, de acordo com o que eu vou apertando, ele vai subindo esse objeto. Já se eu utilizar o atalho Page Down, por exemplo, eu vou selecionar esse retângulo amarelo e eu vou utilizar o atalho Page Down ou Ctrl Page Down. Então, eu vou mandando ele para baixo um a um. E a diferença do Ctrl e o Shift é que o Ctrl ele vai mandando para cima ou para baixo um de cada vez. Já o Shift, se eu segurar o Shift e o Page Up, ele vai mandar para cima todos de uma vez. E se eu apertar o Shift Page Down, ele vai mandar para baixo todos de uma vez. E eu posso utilizar a tecla Ctrl para ir subindo um a um. Então, essa é a diferença entre o Ctrl Page Down e o Shift Page Down. Outra opção que nós temos que é muito útil para quando você precisar ou converter um arquivo em curva ou também você precisar fechar o seu arquivo para enviar para a gráfica é utilizar o atalho Ctrl Q. Se nós tivermos aqui, por exemplo, um objeto e se nós selecionarmos aqui a ferramenta Forma e quiser alterar a forma desse retângulo, nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir alterar somente as pré-configurações padrões desse retângulo. Porém, se nós utilizarmos aqui o atalho Ctrl Q, ele já vai nos dar uma possibilidade, vai nos dar uma liberdade de trabalhar com esse objeto. E aqui você pode selecionar aqui, por exemplo, colocar curvo, fazer edições aqui com as alças e os nós e ajustar, modelar esse desenho de acordo com a forma que você queira criar. Ou, por exemplo, quando você quiser fechar um arquivo, observe que esse texto está editável. Se eu enviá-lo para a gráfica, por exemplo, e eles não tiverem essa fonte, pode acontecer desse texto ele ficar desconfigurado na hora da impressão. Então, é importante que você converta, que você feche esse arquivo para você enviar para a gráfica. E se você utilizar o atalho Ctrl Q, observe que ele vai converter aquele texto em desenho. Se eu selecionar aqui a ferramenta Forma, você vai observar que eu vou conseguir vir aqui e editar esses nós. E agora você não vai ter mais o problema de você ter problemas com essa fonte quando esse arquivo for impresso.
Porém, se você voltar aqui na ferramenta texto e tentar editar esse texto, você vai ver que você não vai conseguir mais. Então, quando você for fechar um arquivo que você for enviar para a gráfica, é importante que você faça uma cópia desse arquivo, converta em curva, mas você mantenha o arquivo original. Para posteriormente, caso você tenha que fazer alguma alteração, você tem esse arquivo aberto. Outra opção de atalho que nós temos é o Ctrl+G. Nós temos tanto o Ctrl+G, que faz um grupo de objetos, e nós temos o Ctrl+U, que ele desagrupa os objetos. Se você observar essa lâmpada, nós temos uma lâmpada e nós temos aqui um grupo de 4 objetos. Se eu selecionar, observe que eu consigo movimentar como se fosse um único objeto. E nós temos a opção de desagrupar ou de criar esses grupos. Por exemplo, se eu vim aqui e desagrupar tudo, observe que nós temos aqui agora diversos objetos. Caso eu queira movimentar, ou eu movimento um objeto por objeto, ou eu crio uma área de seleção e movimento esse objeto. Porém, para não ter que ficar fazendo isso, eu posso criar esses grupos de objetos. Então, eu posso selecionar. Observe que eu vou selecionar, vou segurar a tecla Shift e vou selecionando esses objetos. Agora eu posso utilizar o atalho Ctrl+G para fazer um grupo. Agora nós temos um grupo de objetos e eu posso manipular esse objeto como se ele fosse um único objeto. E aqui você pode ir criando grupos de outros objetos. Observe que aqui nós temos esses dois objetos separados. Eu posso selecioná-los, utilizar o atalho Ctrl+G e fazer um grupo, ou eu posso simplesmente selecionar todos e fazer um grupo de objetos. E nós temos também o atalho Ctrl+U, que ele vai desagrupar esses grupos. Por exemplo, aqui nós temos 4 grupos de objetos. Se eu utilizar o atalho Ctrl+U, eu vou desagrupar uma vez. Então, eu vou manter... Eu desagrupei aquela lâmpada, porém eu mantive os grupos de objetos. Agora, se eu selecionar, por exemplo, essa parte da lâmpada e utilizar o atalho Ctrl+U novamente, eu vou conseguir desagrupar esses objetos. Outra forma que nós temos, é que eu utilizei o atalho Ctrl+Z para manter o grupo, nós podemos utilizar aqui na barra de propriedades a opção de desagrupar uma vez, que é o atalho Ctrl+U, que ele vai desagrupar uma vez e vai manter os grupos. Ou nós podemos selecionar a opção de desagrupar tudo. O que ele vai fazer, ele vai quebrar todos os objetos. Agora nós temos aqui diversos objetos separados. Então, o Ctrl+U, ele vai desagrupar uma vez e vai manter os grupos. E o desagrupar tudo, ele vai desagrupar o grupo principal e todos os outros grupos. Outro atalho que nós temos é o Ctrl+K. Ele vai te permitir separar um objeto e um efeito. Por exemplo, aqui se nós tivermos um retângulo e tivermos aqui um efeito de sombra, por exemplo, nós conseguimos separar esses dois objetos. Observe que se eu movimentar, eu vou movimentar os dois objetos como se fosse um único. E se eu selecionar o efeito e utilizar o atalho Ctrl+K, agora eu consigo movimentar tanto o objeto como também o efeito. Eu posso fazer isso tanto com objetos, como também aqui com textos. Observe que esse texto está todo junto aqui num texto artístico. Se eu utilizar o atalho Ctrl+K, eu consigo separar todas essas letras e trabalhar com elas de forma separadas. Então, você pode separar tanto o texto, como também um efeito utilizando o atalho Ctrl+K. Bom, e esses são os atalhos que nós temos, esses são os 27 principais atalhos que nós temos aqui no CorelDRAW e que certamente vão fazer você economizar muito tempo. E qualquer dúvida que você tenha, você pode postar aqui abaixo nos comentários. Então, até a nossa próxima aula.